Olá, crianças! Bom dia! Mais uma vez a tia Valdelice está aqui para mais uma aula com vocês. Vejam aqui, nosso livrinho de geografia, temos conteúdo novo, tá bom? Conteúdo de geografia, acessibilidade. Primeiro de tudo, vamos agradecer a Deus por estarmos com saúde. Vocês, crianças, aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa, né? Na nossa salinha aqui. Então, vamos lá, vejam aqui, ó. Acessibilidade. Dentro da acessibilidade, vocês vão conhecer, aprender sobre acessibilidade. Só ajeitando aqui, por favor, a tia vai ajeitar aqui. Calma aí. Acessibilidade nas edificações. Fica melhor assim. Acessibilidade nas edificações. Acessibilidade aos transportes. E a acessibilidade à comunicação. São esses três conteúdos que vamos ver agora no mês de maio. Vamos aprender, conhecer, tudo direitinho. Então vamos lá. Aqui na página, no livrinho de vocês, na página 33 no livro de geografia de vocês, ó, vocês vão acompanhar a leitura, a explicação, tá bom? Vejam aqui, ó, página 33 do livrinho de vocês, acessibilidade. Professora, mas o que temos aí sobre essa acessibilidade? O que é essa acessibilidade? Essa acessibilidade é a acessibilidade que todos os deficientes e que têm dificuldade de se locomover, de ir e vir, eles têm esse direito. Então, acessibilidade é dar direito a circular para essas pessoas que têm dificuldades especiais. Dá direito de ir e vir, ter acesso livre, entenderam? Então, como outras pessoas também que têm dificuldade de se locomover, de ir e vir. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são principalmente os cadeirantes, que usam cadeira de roda, tem as gestantes, os idosos, porque nossos idosos precisam de ir e vir e têm dificuldade. As gestantes, mulheres com crianças de colo, todas essas pessoas têm dificuldade. Também pessoas que usam bengala, porque quem usa bengala tem dificuldade também, não é, crianças? E são essas as pessoas que têm dificuldades. E vocês sabiam que todos os espaços urbanos, quando eu falo espaços urbanos, nas cidades, todas as cidades, elas têm que ter esse acesso livre para as pessoas com dificuldade de se locomover. Todos os espaços urbanos, todas as cidades. Urbano é nas cidades. E também os espaços nessas cidades particulares e os espaços públicos. Eles precisam ter esse acesso livre para as pessoas com dificuldade. Isso que chamamos de acessibilidade. É o direito que damos às pessoas com dificuldade de ir e vir, tá bom? Então, temos também outras recomendações, tá? Só falando aqui, voltando a falar na acessibilidade, todas as calçadas, elas são vias de acesso para essas pessoas, para pedestre. Infelizmente, todas as calçadas não têm esse acesso livre. São estreitas, não são antiderrapantes, que tem que ser antiderrapante. Nem todas as calçadas têm as rampas para os cadeirantes. E tem que ter, infelizmente, tá? E esse é um direito garantido pela Constituição brasileira para os deficientes, que têm dificuldade de se locomover, acessos. E esses acessos têm que ser livres. É importante que todos os equipamentos urbanos tenham as identificações, tenha as sinalizações. Preciso identificar, tem que ter a sinalização para o acesso livre das pessoas com dificuldade. Eu vou começar aqui, temos aqui a página 34 do livrinho de vocês.
tá? Aqui, ó. Acessibilidade às edificações, que eu mostrei aqui para vocês, que está aqui, ó. Vou falar aqui das... Aqui, ó, vou sublinhar o primeiro item que eu vou falar, o primeiro conteúdo aqui, ó. Acessibilidade nas edificações. Então, esse item aí, vocês vejam aqui no livrinho de vocês, ó, tem um cadeirante, tem uma pessoa que tem dificuldade de se locomover. Então, essa acessibilidade às edificações é nos prédios. Os prédios, eles precisam dar esse acesso, precisa ter esse acesso. Começando desde as calçadas, lá da rua, da calçada, até o interior. O interior dentro dos prédios, significa dentro. Tem que ter corrimões, tem que ter portas largas, tem que ter rampas para os cadeirantes subir. E tem outras recomendações nas edificações, nas ruas, nas edificações, principalmente nas edificações que eu estou falando para vocês. Tem outras recomendações. As bacias sanitárias, elas precisam estar na altura adequada para que os cadeirantes possam usá-la, tá bom? Nos elevadores, precisa ter sinalização sonoras e táteis, tá? Sonoras, tá? Para ouvir, né? E táteis. Táteis, por exemplo, um cego, o tato, ele vai sentir para onde ele vai, para onde ir e vir, tá? Por isso que nos elevadores tem que ter esse acesso, tem que ter essa sinalização sonora e táteis, tá? Nos elevadores dos prédios. E continuando aqui nas sinalizações, os cinemas e os estádios de futebol precisam ter o acesso livre para os cadeirantes, tá? E tem que ter assentos próprios, adequado para os cadeirantes, para os obesos, tá? Quando você chega nos estádios de futebol, lá tem que ter assentos próprios para os cadeirantes, tá bom? E assim como nos cinemas, nos estádios, em todos os lugares, públicos e particulares, tem que ter os assentos próprios para os cadeirantes e os deficientes físicos. Principalmente para os cadeirantes, que usam cadeira de roda, né? Então vamos lá. E agora eu vou falar da acessibilidade aos transportes. Ah, tia, tem também acessibilidade nos transportes? Sim. Como? Os degraus dos ônibus e dos coletivos, eles precisam ter altura adequada. Eles precisam ter assentos para os cadeirantes, para os obesos também. Eles precisam, os corrimões dos ônibus, os degraus, tem que ter acesso, tem que ter rampa para os cadeirantes, os corrimões tem que estar na altura para os idosos também, usá-lo com segurança e confiança, tá bom? Os transportes é isso, tem que ter a rampa, os degraus tem que ter rampa, tem que ter altura adequada para os idosos, para os cadeirantes. E também lá nos ônibus tem o assento próprio, precisa ter os assentos próprios para os obesos, para os cadeirantes, tá bom? Lá já é identificado, a pessoa nem senta lá, a pessoa normal, que não tem dificuldade, tem que sentar lá na sua cadeira. Tem que deixar o acesso, as cadeiras de acesso livre para os cadeirantes, tá bom? Nos transportes, é isso aí, ok? Também nas paradas, lá nos pontos de parada dos ônibus, não esquecendo de falar, precisa ter os assentos para os cadeirantes, precisa ter assento para as gestantes, para as mulheres de colo, para os idosos principalmente. E tem que ter